Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui na nossa prosinha da quarta-feira. Como nós combinamos, na segunda e nas sextas-feiras, das 18 às 18h30, a gente faz um dedinho de prosa pelo Facebook e pelo Instagram. E na quarta-feira, nós fazemos uma prosinha e postamos aqui no nosso canal do YouTube, para você vir, sentir, acompanhar, colocar também as suas opiniões, lembrando sempre que seja no dedinho de prosa, seja na nossa prosinha de quarta-feira, a proposta é sempre conversar. Então, sinta-se à vontade para deixar no seu comentário sobre o que você pensa, sobre o tema que a gente acaba conversando nessa prosinha de quarta-feira. Ok? E se você gostar da prosinha de quarta-feira, lembre-se de curtir, de compartilhar com algum amigo. Às vezes alguém está precisando dessa prosinha, ouvir esta prosinha, ok? E hoje, o que a gente pensou em conversar na prosinha? Da questão de que como o tempo passa, e quando o tempo passa, as coisas se modificam e nós também nos modificamos. De repente, a gente pega uma roupa que a gente gostava tanto e ela não nos serve mais, né? Porque houve transformações no nosso corpo, modificações. Isso não é problema, isso mostra que a gente viveu, que a gente experimentou situações e que estamos passando por novas fases na vida, chegando a novos tempos. Isso é bom, é transformação, e sempre que ocorre as transformações, é porque novos ciclos na nossa vida estão começando e a gente precisa aprender a olhar e olhar com muita alegria para esses novos círculos, né? E ao mesmo tempo que tem as nossas roupas que não vão mais nos servindo, também lugares que a gente gostava tanto de frequentar, que a gente gostava tanto de ir, de repente a gente não gosta mais. De repente, aqueles lugares não nos atraem mais. Nós não sentimos tanta vontade de estar lá, não é mesmo? E isso também não é problema. Isso quer dizer que nós estamos mudando os nossos gostos, mudando os nossos hábitos, que nós já não gostamos de determinadas coisas porque aprendemos a gostar de outras. Isso é modificar, isso é passar pela vida vivendo, né? Porque a vida é movimento, a vida não é um estanque, a vida é movimento. E em cada movimento da vida, a gente está numa outras situações e essas outras situações nos levam a apreciar novos tipos de roupas, novos lugares, não é mesmo? De repente, até a gente que gostava tanto de sair, não podia esperar a sexta-feira para poder tá na noite, de repente já não gosta tanto, de repente já prefere ficar um pouco em casa, não é mesmo? E aí, é problema? Não, não é problema, porque é modificação, é transformação, e isso acontece na nossa vida desde que nós nascemos. Qual é o problema? O problema é quando nós sofremos. Quando nós sofremos porque não nos damos conta, queremos por força permanecer num determinado espaço, num determinado tempo, não é mesmo? Inclusive nessas modificações, pessoas que faziam parte da nossa vida, que todo dia nós nos encontrávamos, que eram tão constantes na nossa vida, que nós até entregávamos a elas segredos nossos, de repente não fazem mais parte da vida, né? De repente, por N motivos, pelos movimentos da vida, a gente está mais distante dessas pessoas. Isso também não é problema, porque quando algumas pessoas se vão, outras vêm, não é mesmo? É o processo, é o caminhar. O problema é quando a gente se apega, quando a gente não quer, né, deixar o círculo terminar, quando a gente não quer finalizar o ciclo, quando a gente insiste em caber na roupa que não nos cabe mais. Ou porque o corpo transformou, ou porque ela já não fica tão bem assim, né? Porque a gente está em outro tempo, em outro espaço, vivendo outras coisas.
O problema é quando a gente se apega a lugares, a coisas, de tal forma que não consegue perceber que há outros momentos, outros ciclos, outros lugares para que a gente possa conhecer, vivenciar novas experiências, novas histórias. O problema é quando a gente se apega às pessoas de uma forma que a gente não percebe que já não, aquelas pessoas já não estão na mesma sintonia nossa, que elas já estão noutra, que elas já trocaram o seu andar, que elas já não caminham no mesmo ritmo da gente, que elas já não têm os mesmos interesses que a gente, e a gente insiste em manter essas pessoas por perto. Então, aí é problema. Mas a gente chegar à conclusão, de repente, né, que a gente modificou-se, que a gente mudou, que aquilo que a gente gostava, hoje não gosta mais, não é problema. Não é problema quando a gente percebe que isso quer dizer que nós nos transformamos, que nós acrescentamos coisas em nós e fomos nos transformando. Né? Nós aprendemos novos olhares e fomos modificando. Então é importante que a gente se dê conta disso, que a gente vai se transformando e que as pessoas e a vida ao nosso redor também vai se transformando, também vai se modificando. E que a gente não pode insistir em querer segurar as pessoas do nosso lado, segurar o tempo, segurar as circunstâncias como elas são. Por quê? Por quê? Não tem como. Primeiro, porque não tem como. Nós não mandamos no tempo, nós não mandamos nas circunstâncias, muito menos mandamos no gostar, no querer, no sentir das outras pessoas, nos sonhos e desejos das outras pessoas. Né? E que às vezes, num determinado tempo, elas é intenso e muito bom conosco. Mas de repente modifica, as pessoas se modificam, nós nos modificamos. E isso é saudável. Né? Então é importante que a gente se dê conta disso, que a vida vai se transformando e que nós vamos nos transformando. E que os círculos vão acontecendo, né? E que vai se modificando e que a gente precisa ir se adaptando a eles, aprendendo a viver nesse novo movimento da vida. É importante a gente trabalhar o desapego aos bens materiais, às roupas, às pessoas, né? Cada um tem um caminhar, cada um tem um andar. E é importante que a gente perceba isso, que hoje a gente pode estar trilhando um caminho com uma pessoa e de repente, por N motivos, esse caminho não vai mais ser trilhado junto. E é por isso que é tão importante que a gente cuide de nós, que a gente cuide da nossa felicidade, que a nossa felicidade esteja tão somente na nossa mão. Que o outro que chega na nossa vida chegue para dar um colorido a mais, para potencializar um pouco mais essa felicidade, para mostrar uma nova forma de ver a nossa felicidade, que ele acrescente, mas que jamais a gente coloque na mão do outro. Por quê? Porque somos todos de passagem, um na vida do outro. E sempre nós acrescentamos, sempre nós deixamos alguma coisa. E que esse deixar seja sempre bom, seja sempre positivo. E que a gente sempre retire do outro o que ele tem de melhor. Porque todo mundo tem algo bom para nos dar, para nos colocar no caminho. Né? Então, vamos estar nos dando conta disso e aproveitando essas transformações. Não vamos querer ficar parado no tempo. Estacionar é ir contra toda a natureza que nós vivemos social, a natureza da natureza, a natureza do universo, a natureza da divindade, né? Quem nos criou, Deus nos criou para o movimento, para o crescimento, para a transformação. Então, querer segurar o tempo, o espaço, ou se prender a relacionamentos, sejam eles do tipo que for, ou achar que a gente é eterno num trabalho, se transformar naquele trabalho, é ir contra todas as leis naturais. Porque as leis naturais nos falam em
e nos mostram em transformação, modificação. Então vamos engrenar nesse movimento e vamos ficar feliz quando estamos numa nova fase, quando nos damos conta que mudamos, né? Às vezes a gente abre o guarda-roupa e diz, meu Deus, como eu estou usando esse tipo de roupa? Eu não gostava, ou eu não usava, eu não... A gente vai se transformando, vai se modificando. Né? De repente os amigos se modificam, as situações da vida. Às vezes eu tenho toda a dedicação para minha família e de repente meus filhos crescem, ficam com 20, 25 anos e saem voar, e saem construir seus ninhos, e vão fazer os seus caminhos. E que bom e que maravilha. E aí? E aí eu preciso me encontrar de novo, né? É uma nova fase. E é por isso que, volto a falar, a felicidade nossa só pode estar na nossa mão. Nós não podemos colocar nem na mão de uma coisa tão preciosa, tão rica que é os nossos filhos. Por quê? Porque eles têm o mundo deles a percorrer. Então vamos agarrar com força o transformar, o tempo novo que nos vem chegando sempre. E vamos tirar o melhor de cada fase que nós estivermos vivendo, certo? Então, até quarta-feira que vem, na quarta-feira é uma prosinha curtinha, é bem uma prosinha, é um dedinho minguinho de conversa, não é mesmo? Então, espero vocês para a próxima quarta-feira aqui. Conto com vocês na segunda e na sexta no nosso Dedo de Prosa pelo Facebook e pelo Instagram. E quem gostou desse dedinho de prosa, dessa prosinha da quarta-feira, aproveita que está aí, né? Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para saber, porque a gente vai trazer outras novidades também, para ficar sabendo, para estar participando sempre dessa nossa prosinha. E se você gostou, envia para algum amigo. E se não gostou, coloca aí nos comentários, dê sua sugestão, nos proponha temas para a gente estar conversando na nossa prosinha, certo? Um beijão e até quarta-feira que vem, se Deus quiser e Ele há de querer.